Muito boa noite a todos, oficialmente, sejam muito bem-vindos. Vamos novamente dar início ao nosso estudo abençoado. Boa noite, Marcela, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Oi, bebê, tudo bem? Então, como a gente sempre faz, convido você agora a trazer o pensamento para o momento presente. Respire fundo, enche o seu peito de ar e solte. Traga sua mente para o momento presente. Agora. Traga o pensamento para o momento. Deixe agora a preocupação do seu dia a dia, a correria do trabalho, a rotina de casa. Fique do lado de fora do ambiente que você esteja no ambiente, no aqui e no agora. Respire. Solte mais uma vez. Comece a relaxar o seu corpo. Relaxe seus pés. Cada dedo dos seus pés. Vai subindo as suas pernas, cabelos, coxas. Relaxe seu quadril. Relaxe o seu abdômen. Relaxe o peito. Relaxe cada vértebra da sua coluna, toda a extensão da sua coluna. Relaxe os seus ombros. Descenda esse relaxamento com os seus braços. Relaxe suas mãos, cada dedo das suas mãos. Relaxe seu pescoço e nuca. Relaxe seu rosto. Olhos, pálpebras, sobrancelhas e testa. Relaxe o seu couro cabeludo. Respire. Sua mente está um pouco mais leve, mais leve. Você começa a se conectar às suas mesmo. Você também se conecta com as atividades Jesus. E nessa conexão, percebe mais essa semana, mais esse ano que se inicia.
sua durabilidade estamos aqui, mas pela durabilidade também. É seu pão que te alimenta, sua cama confortável, o convívio com as pessoas que você ama, todas as bênçãos que você tem, você agora agradece isso, fundo do seu coração. Tendo isso, usando o sentimento maravilhoso da gratidão, você começa a acender aquela luzinha que aquela luz que vem lá de dentro do seu coração, que é sua. Você faz com que essa luz vá crescendo. Você faz com que essa luz vá aumentando, dando o combustível da para que essa luz possa envolver todo o seu corpo. A luz que tem a cor que mais lhe agrada. Esse auto-ilumina agora, envolvendo todo o seu corpo. E você continua alimentando essa luz e ela vai expandindo ainda mais. Envolvendo não somente o seu corpo, mas todo o ambiente. Um pequeno sol que ilumina e aquece. Isso. Com isso você se auto-equilibra, você se auto-sintoniza a si mesmo e a Deus. Você promove verdadeiras transformações na sua vida, inclusive cura. E através dessa irradiação maravilhosa, nessa sintonia com a espiritualidade superior, talvez você queira me acompanhar, agradecer ainda mais esta oração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. E não nos deixeis entregue às tentações, mas livrai-nos de todo mal. Gente, graça. O Senhor é conosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do Santa Maria, Mãe de Jesus, vai por nós, agora, na hora de nossa morte. Respira mais uma vez, enche o seu peito de ar e solta. Você vai se conectando ao seu corpo. Com consciência dos seus físicos, dos seus membros, braços, pernas. O peso que ele passa, o que você está sentada, sentado. E assim, conforme pegar você pode abrir os olhos. Muito bem, estamos agora irradiados, conectados, sintonizados, preparados para continuar o nosso estudo abençoado de hoje, né? Quem chegou durante a oração, sejam bem-vindos, doutora Diron, pessoal que chegou, sejam muito bem-vindos ao nosso estudo, pessoal da internet também. Chegou Selma, Kleber, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Gente, boa noite. Boa noite, Alexandra. Boa noite, tudo bem? Boa noite para todos. Boa noite. Boa noite.
Pessoal, continuando então o nosso estudo, nós estamos fazendo o estudo do Evangelho, capítulo 3, esse capítulo maravilhoso, há muitas moradas na casa de meu Pai. E nesse capítulo, onde Jesus disse essa frase, há muitas moradas na casa de meu Pai, nós estamos estudando nada mais, nada menos do que a evolução. A evolução humana, a evolução espiritual, consequentemente, a evolução dos mundos. Porque quando ele disse há muitas moradas, na casa de meu Pai, onde é a casa do meu Pai? O universo. E as moradas da casa de meu Pai, que é o universo, são os diversos mundos que existem nesse universo imenso, nessa vastidão que nos rodeia, e que a gente nem sonha, né, como é que realmente é essa vastidão desse universo nosso. A ciência consegue enxergar até lá na frente, mas não é nem um cisco do que é o universo, né? A vastidão que ele é. Então, nessa vastidão, os diversos mundos que existem, cada mundo tem seus habitantes. E esses mundos também têm uma escala evolutiva. É isso que a gente está aprendendo, né? Os níveis de evolução dos mundos. Os mundos primitivos, os mundos de prova e expiação, os mundos de regeneração, os mundos felizes e os mundos celestiais ou divinos. E a gente está especificamente estudando sobre os mundos de regeneração, o terceiro estágio evolutivo dos mundos, que tem tudo a ver com a evolução também dos espíritos, né? Conforme a gente vai evoluindo como espíritos que somos, a gente vai nos sintonizando com um determinado tipo de mundo. Né? Então, se nós temos um certo grau de elevação, a gente vai estar morando naquele mundo que tem sintonia com o nível de evolução do meu espírito. Por que nós estamos aqui na Terra? Porque nós somos ainda espíritos que ainda tem muito o que expiar, aprender, corrigir e desenvolver. Por isso nós estamos hoje morando nesse planeta Terra, que é um mundo de provas e expiações, né? Que está passando por essa transição, onde daqui a algum tempo o planeta Terra já estará no próximo estágio, que é o estágio do mundo de regeneração. E é justamente esse tipo de mundo que a gente está estudando agora, né? Entrando nesse detalhe dos mundos regeneradores. E a gente estudou que esse tipo de mundo, ele ainda é bem material, ele é bem próximo ao que a gente vive hoje aqui na Terra. A reencarnação, ela depende muito da matéria ainda, porém, os espíritos que vivem nos mundos regeneradores já estão um grauzinho a mais à frente do que nós, porque eles já começaram a despertar para o convívio com o outro, com o próximo. Começaram a despertar da importância de amar o próximo, de colocar o próximo no mesmo patamar de importância, no mesmo nível que nós mesmos. Entendendo que o próximo também sofre, sente dores, tristezas, necessidades, como nós. Então, o mundo de regeneração, espíritos que vivem nele são aqueles que já estão começando a deixar de lado o egoísmo e o orgulho. Não se desvencilhou totalmente disso, mas já está aprendendo a deixar isso um pouco de lado, a pensar mais no outro e menos em si próprio. É o que a gente falou aqui semana passada. O mundo de regeneração é aquele mundo onde as almas estão convalescendo, estão se recuperando de um momento de muito sofrimento, de dor, de um momento de muitos erros, muitos arrependimentos, erros que trouxeram consequências que nos
trouxeram muitas dores, muitos percalços, mas que serviram para nos ensinar e nos fazer evoluir. É como um doente que tá hospitalizado. Ele passa por todo o processo de tratamento ali, sofre com o tratamento, os efeitos colaterais dos medicamentos, e de repente ele começa a se recuperar e ele ganha alta. Então ele já está saindo do hospital, voltando para casa, porém ele não está totalmente são, né? O convalescente, ele está ainda, já está melhor, já saiu do hospital, mas ele ainda está no processo final de recuperação, né? Ele ainda precisa guardar o repouso, ele precisa tomar algumas cautelas, alguns cuidados, ele ainda precisa tomar alguns medicamentos. Esse é o planeta regenerador. Os espíritos estão já saindo daquela fase de um sofrimento muito difícil, ainda passando por algumas experiências depuradoras, mas já estão em casa, já estão recuperando, já estão numa fase mais suave, mais leve, mais branda, que enquanto ele estava lá nas provas e expiações, afundado nos lamaçais dos erros, dos arrependimentos, dos vícios, do egoísmo e do orgulho, ele já está se desvencilhando disso. Um repouso, uma convalescência. Então, essa é a situação de um mundo regenerador, né? Que ele faz a transição de um mundo de sofrimento, que é o de provas e expiações, para um mundo feliz. Ele está no meio do caminho ali. Então, você está ali, você recebeu alta, está em casa, ainda está de repouso, se preparando para gozar de uma vida de cura, na qual você vai ter liberdade de fazer o que você quiser, você vai estar curado, você vai estar feliz, você vai estar bem consigo mesmo e vai poder fazer projetos, desenvolver seus sonhos, ir atrás dos seus sonhos, que é o estágio dos mundos felizes. E a gente está no último parágrafo desse item do capítulo 3, que é o item número 18, para quem quiser acompanhar com o Evangelho, o item 18 do capítulo 3 do Evangelho. Antes de eu ler, alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida, algum comentário na internet aqui? Alguém queria falar alguma coisa? Ou perguntar alguma coisa antes da gente continuar a leitura? Não? Tranquilo? Na internet aí tudo tranquilo, pessoal? Tudo tranquilo, Edson. Beleza. Então vamos lá, no item 18. Mas há nesses mundos, o homem ainda é falível. Falando de mundos regeneradores, tá? O homem ainda é falível. E o espírito do mal não perdeu ali completamente o seu império. Não avançar é recuar. E se não está firme no caminho do bem, pode voltar a cair nos mundos de expiação, onde o esperam novas e mais terríveis provas. Olha que interessante essa frase, para a gente fazer uma análise bem criteriosa dela. Mas vamos terminar a leitura primeiro aqui. Contemplai, pois, essa abóboda azulada à noite, a hora do repouso e da prece, e nessas esferas inumeráveis que brilham sobre vossas cabeças. Perguntai-vos as que conduzem a Deus, e pedi-lhe que um mundo regenerador vos abra o seu seio depois da expiação da terra. Esse texto é de Santo Agostinho, Paris, 1862. Foi quando esse texto foi recebido pelos médiuns que acompanhavam Kardec. Vamos entender isso aqui que ele falou. Isso me deixou até um pouco intrigado, mas vamos pelo início, né? O que ele fala? O homem nesse mundo de regeneração, ele ainda é falível. Ou seja, como eu disse, ele está se recuperando, mas ele ainda não se curou. Se curou de quê? De si mesmo. Das suas imperfeições. Dos seus vícios.
Ele ainda não está totalmente livre do seu orgulho, do seu egoísmo, da sua vaidade, de todas as imperfeições que nos prendem, não nos deixam evoluir, principalmente moralmente. Então, ele ainda pode cair. Ele ainda pode cair. Ou seja, se é o convalescente que recebeu alta, se ele não guardar o devido repouso, né, doutora Dilon? Você sabe muito bem disso. Se ele não guardar o devido repouso, ou continuar com a medicação que foi lhe receitada, ele pode voltar a piorar. E ter que voltar para o hospital. E qual é o hospital? O mundo de prova e expiação. Percebe? Então, se ele der uma desviadinha do caminho, ele ainda é falível, ele ainda pode voltar para o mundo de prova e expiação. Ele ainda é falível. O espírito do mal, ou seja, o mal que existe na nossa essência, ele ainda existe. E o que é o mal? Alguém sabe me responder o que é o mal? A ausência do bem, exatamente. O mal não é senão a ausência do bem, assim como a escuridão é a ausência de luz. Então, se ele tem o mal, é porque ele ainda não alcançou o bem na sua totalidade. Ele ainda está preso a algumas coisas do ego, dos vícios, as paixões da matéria. Ele ainda está preso a isso. Então, ele precisa continuar acendendo a sua luz em busca do bem, para extirpar o mal, enchendo-se de bem, para extirpar as suas trevas interiores, acendendo a própria luz. E é por isso que ele pode cair. Por isso pode vir uma armadilha, ele pode se deixar levar pela tentação, uma tentação, um vício que ele ainda tem, e cair. Aí eu vou fazer uma pergunta que vai deixar vocês intrigados aqui. Como é que o espírito pode cair se o espírito jamais regride? Porque é da lei que o espírito jamais regride. O que ele evolui, ele não perde, certo? Ele vai caminhando e evoluindo. O máximo que acontece é ele ficar estagnado, parado, sem evoluir, estacionado. Mas ele não regride. Como é que ele pode voltar para o mundo de prova e expiação? É porque, na verdade, ele ainda não deu aquele passo para frente. Ele estava buscando estar nesse mundo de regeneração, porque a dor ainda estava tomando conta dele. Mas a hora que ele melhora um pouquinho, ele cai. Entendeu? Vamos botar aqui de novo. Um vício. Isso. Eu tenho um vício de fumar. Eu vou lá para o hospital com problemas, estou para cigarro. Exatamente. Aí o médico, não, você está com tela para casa, você não vai mais, nem nada. Passado uns tempinhos. Né, A hora que você melhora. Mas é lá. Aí eu comecei me deu vontade de fumar, vou fumar. Só mais um. Só mais um. Ou seja, volta. A doença volta. Então, né? Assim, então, porque eu acho que todas as partes, praticamente, de que nos entendem e nos deixam nesse mundo, são os vícios. Exatamente. E nós adquirimos, que nossos pais não ensinaram para nós. O pai não vai ensinar o filho a matar. O pai não vai ensinar o filho a roubar, não vai ensinar o filho a fumar. Então, nós adquirimos de quem? Do mundo. Que é do mundo. Nos entregando às más paixões, as paixões materiais. O senhor falou, o senhor bateu na mosca, assim, ó. O senhor acertou na mosca. O vício é o melhor exemplo para essa situação. Bebida, por exemplo. Já viu? A pessoa fica mal, bebe, aí ela entra numa crise. Aí ela entra em coma alcoólico.
Aí ela vai para o hospital. Aí chega lá, ela vai receber o tratamento, injeção, glicose, etc, etc. E ela vai se recuperando. Aí ela promete para ela mesma, depois daquele sofrimento que ela passou, nunca mais vou pôr uma gota de bebida na boca. E aí Deus, como é soberanamente justo e bom, dá oportunidade para ele. Então vem cá, meu filho. Vem cá morar num lugar melhor, já que você está disposto a melhorar. Vem cá morar comigo nessa outra casa que você vai conviver com gente que estão melhores que você e vão te ajudar a ficar ainda melhor. E ele vai. E aí ele se recupera. Ele está se sentindo bem. Aí, de repente, toma só um gole. E ele esquece da dor, entende? Ele esqueceu de toda a dor que ele passou lá, que ele prometeu para ele mesmo que ele não ia colocar mais uma gota de álcool na boca. E a hora que ele está bem, que a dor tinha ido embora, que ele estava num lugar melhor, ele fala assim, só um golinho. E aí, a derrocada dele. Ele vai lá e toma um golinho, aí quer mais um golinho, mas só mais um. É mais um copinho. Quando vê, está caído no chão, em crise de novo. Regride. Ele regride não o estado evolutivo do espírito, isso não, mas a sua condição. A sua condição. Porque ele mesmo prometeu para ele mesmo que ele ia parar, mas ele mesmo não conseguiu cumprir. Então ele regride. Aí ele vai passar pela dor de novo, e geralmente quando quando você reincide no mesmo erro, a dor é cada vez maior. Quanto mais você continua batendo na mesma tecla, mais vai doer. Mesma coisa. O ditado, dá murro em ponta de faca. O primeiro murro na ponta da faca vai doer, lógico. Só que aí vai fazer um corte na sua mão. Se você der o segundo, vai ferir a ferida. Então vai doer mais, não é? O terceiro vai doer mais ainda, porque está indo na própria ferida que já estava aberta. Então, quanto mais a gente reincide no erro, mais vai ser dolorido. Mais dor virá. Por isso que ele falou aqui, ó, quer ver? Onde o esperam novas e mais terríveis provas. Ou seja, ele teve a oportunidade de pôr um pezinho num lugar melhor, de se recuperar, de se desvencilhar do vício, e ele escolheu voltar. E aí, a hora que ele voltar, que ele experimentar a dor de novo, por que vai ser as mais terríveis provas? Porque vai doer lá na consciência dele, porque ele já experimentou uma coisa melhor. E aí vai vir o quê? O arrependimento. Para que eu fui fazer isso? Estava num lugar tão bom, agora eu vim parar aqui. Para que eu fui me deixar levar pela tentação de mais um golinho na minha boca? E volta. E sofre. Fala, Alexandra. É engraçado você estar fazendo esse tipo de exemplo aí, sabe? Porque exatamente isso que aconteceu ontem, lá no centro, na Desobsessão. Veio um irmãozinho e ele justamente estava chorando porque ele queria voltar para a família e sabia que não podia voltar para a família, com muita saudade e arrependido, porque os amigos espirituais haviam conversado com ele, que ele teve várias oportunidades na reencarnação de parar de fumar, mas ele não quis ouvir. Ele falou para mim que ele pensava assim, eu vou morrer mesmo, vou fumar. Mas como ele arrepende de cada cigarro a mais que ele fumou, porque a saudade da família doía muito mais. E foi exatamente essa história, foi tudo idêntico. Por isso que eu quis comentar. Só isso, Elton. Obrigado, Alexandra, por exemplificar para nós aqui. Tá vendo? A minha mãe, ela falou quase isso ali para mim de manhã, porque eu tava toda. Deixa ela falar, pode falar, Bi. Pode falar. Pra mim hoje. É? Legal, né? Tá vendo? Por isso a gente é cobrado o tempo inteiro, né? Reforma,
íntimo. No livro Céu e Inferno, e se diz, quando nós chegamos aqui, chegamos lá, nós também temos esse tipo de reuniões com os mentores de lá. Sim, Entendeu? sim. E 90% a resposta que nós damos para ele, qual que é? Qual? Todos nós chegamos só com uma palavra. Ah, se eu sou. Ah, se eu soubesse. Então, como diz, nós que estamos sabendo de alguma coisa, quando chegar lá, ah, se eu soubesse. Não vai ter como falar isso, né? Vai ser assim. E eu já sabia, eu fiz. Vai ser pior ainda, né? Diz que quanto mais a gente sabe, mais a gente é cobrado, né? Exatamente. Quanto mais a gente sabe, mais é a nossa responsabilidade. E aí, quem nos cobra? Exatamente. Nossa própria consciência. Que aí você não vai poder falar, eu não sabia. Vai falar, por que que eu sabia e não fiz? É igual esse rapaz que a Alexandra falou aqui. Que ele, só mais um cigarro, vou morrer mesmo. E hoje o maior arrependimento dele, hoje desencarnado, o maior arrependimento dele é a saudade que ele tem da família, ele se distanciou das pessoas que ele ama, passou e passa por momentos de muito sofrimento, de muita dor, e o arrependimento consome ele, causando ainda mais dor. Além da saudade da família, que ele não pode conviver com a família, que está em outro nível, diferente dele, que se entregou para o vício. Ué, então, se eu morresse e minha mãe ficasse aqui, eu ia chorar muito. Porque eu amo muito minha mãe. A gente chora demais, né? Como é que a gente vai ficar sem as pessoas que a gente ama? Né? Então, é isso que acontece. Às vezes, a gente nem está merecendo de verdade ir para esse tipo de mundo, para dar o próximo passo. Só que Deus é tão bom que ele dá oportunidade. Assim, quem sabe isso motiva ele a continuar melhorando. E aí a gente escorrega. E volta. Certo. O Haroldo é juiz. Sim. Então, ele tinha um preso lá, estava com 6 crimes lá, entendeu? Então, veio aquela autorização para dar uma liberdade para ele. Depois desse tem lá. Né? Ele caiu na mão dele. Mas dentro da consciência dele, esse cara não vou dar essa liberdade. Aí chamou o cara. Dele, conversar com o cara. Né? Aí o cara pegou e falou assim para mim: você vai melhorar, você espera mais? Ele disse: eu vou melhorar só por causa de uma coisa. Bom, só por causa de uma coisa. Por causa de uma mulher. Então, né? Então, rapaz, você vem brincar com a minha cara aqui? E começaram os dois. Não, estou falando por causa dela. Por causa daquela mulher. Pois ele amava ela. Não, diz ele tinha encontrado quando ele estava preso. Certo. E ela modificou a vida dele. Aí ele falou: não, por causa disso, isso. Orou, como foi para mim. Os caminhos que Deus leva para um cara regenerar, parar, pensar os erros cometidos dele. Ele disse que viu uma lágrima na guerra de um crime que ele tinha feito, ele contando, ela começou a chorar. Então, às vezes, nós temos essa, nós vemos que o preço, quantos preços que nós temos lá, naquele ambiente, tem essa oportunidade. Agora, se melhor, está melhor, né? Aí ele está lá na cadeia sofrendo. Vamos usar o exemplo do preso, né? Por que ele foi preso? Porque ele cometeu um crime. Porque ele errou. E aí ele está preso, ele está lá sofrendo, está lá na cadeia, passando por momentos horríveis lá.
E ele promete para ele mesmo, não, nunca mais vou cometer crime algum. Aí ele recebe a oportunidade da liberdade. Pelo bom comportamento dele na prisão, ele tem a pena abreviada e ele é libertado. Aí ele chega na vida liberta dele, aí discute com alguém passa a raiva nele, ele não aguenta, segura a raiva, vai lá e Eu acho assim, volta para a prisão. eu acho que né? nós vivemos aqui, como disse o Paulo Castro, numa nuvem de espírito. Eu acho que lá, da tentação dos famílias, que o mal ainda predomina lá, mas não com a força que eu estou esperando para a expiação, mas ele está lá, devagarzinho. Eu acho que quando a pessoa cai, eu acho que aqueles obsessores que tinha dele aqui, você lembra, vão fazer até festa. Vão comemorar o retorno. O retorno. O retorno. É esses que nós temos que fazer. Por isso, parece que tem uma parte aí, que ficou falando sobre a terra, foi a noite. Falou assim, contemplai essa abóboda azulada, à noite, a hora do repouso e da prece, nessas esferas inumeráveis que brilham sobre vossas cabeças. E perguntai-vos as que conduzem a Deus. Pedi a Deus, um mundo regenerador vos abre o seu seio depois de expiação da terra. Pedindo para Deus essa próxima etapa, essa próxima morada. Nessa aí, observamos, se nós lá chegarmos nesse repouso, vai ter muita paz diferente daqui, você vai ter mais tempo, eu penso eu, para você pensar, raciocinar, então aí você faz. Exatamente. Não, ele fala para fazer a prece agora. Não, o que ele está falando aqui é para você fazer a prece agora, admirando as estrelas no céu, os mundos que estão além do nosso, mais avançados que o nosso, agora, orar a Deus pedindo para que um desses mundos nos receba. Atualmente, acho que essa prece tem que ser um pouquinho diferente, né? Porque, na verdade, a Terra está passando por esse momento de transição. Então, o que a gente tem que pedir? Para permanecer aqui. Entende? O que nós temos que pedir não é para ir para um mundo regenerador, é permanecer aqui, porque aqui está se tornando. Daqui a algum tempo, pouco tempo, nas próximas gerações, a Terra se transformará num mundo regenerador também. Então, aqueles que não estiverem buscando definitivamente, com ações de verdade, intimamente, se melhorar, para acompanhar esse movimento de evolução que a Terra está passando, não vão permanecer aqui. Então, hoje, essa frase teria que ser diferente. Que oremos para que possamos permanecer aqui. Eu penso que nós temos tanta oportunidade, e não fazemos. Observa assim, um pôr do sol. Quem já parou para poder ficar olhando e meditando? Tem uma cascata que muitos lugares vai poder fazer esse passeio, vai pelo nem sabe o que está fazendo na vida. Olhar assim, que barulho da água, olhar tantas coisas bonitas, quantos rios bonitos, quantos que nós temos aqui no planeta, e nós não temos tempo nem para poder apreciar, né? Não, parar assim uns 3, 4, 5 minutos. Gente, como pode acontecer? Eu vi falando isso. Né? No inverno nosso aqui, o ano passado, estava cada pôr do sol, um mais lindo que o outro. Eu falava aqui nos estudos. Né? A gente não admira, não para olhar quanta beleza tem a nossa volta. Eu tenho as coisas comigo, né? Às vezes você pega aí, sei lá, tá assim, uma coisa. Você vê cada paisagem que eles passam aí, você fala, não existe. Eu brinco comigo mesmo. Não existe uma casa dessas, essas mansões, não existe. Existe. Entendeu? Mas você tem que observar, tem uns filmes que passam, principalmente, você vê cada paisagem aí que você fica, gente, não tem condições. A vista nossa parece... Relaxa, né? Relaxa. Eu acho que essa parte, que nós temos que aprender a amar
a mãe, a natureza, as belezas. Se parar a pensar, gente, é uma sementinha de laranja. Abre ela ali assim com você, entendeu? Abre ela e olha lá dentro, caça. E com o tempo você vai na planta ela, depois vem com madeira, tem cor, tem sabor, tem açúcar, tem tudo. Vem cheiro ali, de uma sementinha desse tamanhozinho, né? Não tem. Nós não temos tempo de observar isso. Hoje teve um cavalo para mim. Né? Não sei, depende. O senhor vai falar. Tem criança aqui. Não. O ovo. O ovo. Você quebra o ovo. Você põe um pouco de chocolate, tem creme, ali tem tudo. Você vai comer isso, não tem para as crianças? Então, a gente não repara esses mistérios. Eu chamo isso de mistério. Entendeu? Não precisa mais, gente. E a gente se perde nos nossos vícios, no nosso orgulho, na nossa ambição. Para de olhar essas belezas que a vida nos dá todo dia. Os mistérios E dela. fica só preso na briga, nas picuinhas, nos vícios. Entende? Isso que é a reforma íntima, é parar de ficar tão voltado para o umbigo. A gente acha que tem um sol para cada um, né? Rodando em volta do nosso umbiguinho. Mas não tem. Não tem. Então, e aí a gente chega no final do dia, a gente está estressado, irritado, nervoso, chateado. Se você for ver, por cada motivo tão banal, né? Cada coisa. Esse motivo. Estou com raiva porque a minha esposa não pagou a conta que eu pedi para ela. Olha, isso acontece. Não, mas isso você está falando dentro da sua casa. Dentro de casa. Eu vou falar uma outra. Entendeu? Digamos assim, vamos supor, investimento. Né? Você viu que a pessoa todo mundo. Né? Mas eu estava olhando, não. Nosso cérebro, também, a célula, nunca envelhece. Nós envelhecemos. Mas com o que nós envelhecemos? Você falou da sua casa, com toda a estrutura, a minha irmã não falou. Mas quando nós falamos da vida do outro, Ué. você tem alguma coisa, esse que vai nos envelhecendo, eu preocupar com a vida dos outros. Preocupa com a tua. Você vai vir 200, 300 anos, por volta de caralho. Né? Exatamente. Preocupa em você, por exemplo. Mas nós não preocupamos. Porque a partir do momento que eu volto o olhar para mim, em vez de ficar olhando para o outro, o defeito do outro, isso que ele está falando é muito sério, né? Porque a gente fica assim, nossa, olha lá que a fulana, a roupa que ela está vestindo, meu Deus do céu. Nossa, olha lá o que esse ciclano falou pro Beltrano. Nossa, olha lá. Não é à toa que BBB tá o maior sucesso, né? É isso aí. Que as pessoas adoram ficar olhando, bisbilhotando a vida do outro. Adora ver intriga, conchavo, manipulação, achando que isso vai te levar para algum lugar. Vai. Para um lugar de muita dor e sofrimento. E muito arrependimento. É para isso que vai te levar. Para esse lugar que você vai ser levado. Ficar alimentando esse tipo de coisa. Né? Agora, a partir do momento que eu paro de ficar olhando e reparando o defeito do outro, e volto a olhar para mim, eu estou me dando uma chance de melhorar. Porque eu estou enxergando. Como que você consegue resolver um problema? Qual que é o primeiro passo para você resolver um problema? Você sabe? Qual é o primeiro passo para você resolver um problema na sua vida? Enxergá-lo. Antes de aceitá-lo, você tem que enxergá-lo. Se você não enxergá-lo, você nem sabe que tem, nem tem como aceitá-lo. Então, o primeiro passo para resolver um problema, um defeito, é enxergar. E você só vai conseguir enxergar se você olhar. Você só vai enxergar um defeito, uma ferida que você está no seu rosto, se você olhar no espelho. Você só vai ver um defeito que você tem se você parar e olhar para si mesmo.
É o primeiro passo, só concluir. É o primeiro passo. Parar de olhar o outro e voltar a olhar para mim, no intuito de enxergar o que eu preciso melhorar, mensurar onde eu tenho que ir, qual o caminho percorrer, o que eu tenho que aceitar e o que eu tenho que melhorar. É a única forma de melhorar. Por isso que fala reforma íntima. Íntima, dentro. Está dentro. Não é externo. É interno, íntimo. Olhar para mim. E enxergar o meu defeito. Primeiro passo. Uma vez que eu enxerguei, aí eu vou aceitar. Aceitar em que sentido? Aceitar e me acomodar? Não. Aceitar entendendo que eu sou uma criatura falível, cheia de defeitos, e que é natural. Deus me fez assim. Só que eu tenho a escolha, o livre-arbítrio de melhorar, corrigir esses defeitos. Então, isso é aceitar. Aceitar não é conformar, não. Não é falar assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Pau que nasce torto, morre torto. Vai, continua pensando assim. Continua pensando assim. Você vai ver onde você vai parar. Então, é aceitar no sentido de entender que eu sou falível, que eu tenho, sim, defeitos. Mas que eu também tenho o poder de escolha, a vontade e a capacidade de buscar recursos e melhorar, me curando. A cada passo. Pode ver. Eu estou querendo lembrar o nome. Não vou contar. Ele disse que você quer viver feliz em 200 anos? Faça isso. Digamos, nós dois somos muito amigos, né? Eu chegar, você chega em mim, aí eu te conto um negócio. Aí eu falo, fritou, passou no filtro? Passou no filtro, né? Não. Entendi o que você quer dizer. Da onde que vem esse interesse de querer me contar? É porque esse cano me contou. Você tem certeza? Eu vou dar 3 vezes para você. Se não tem certeza, você não passou no filtro, e o que você sabe fica para você, se eu estou procurando eu saber o que eu quero para mim. Tá? Vida ali, eu não quero saber. Não é nada da coisa. Eu não quero saber. Então, se nós muitas vezes pararmos, e às vezes nós ouvimos uma coisa que não temos certeza, mas será que fica discutindo. Você viu o que cancelava? Isso banais. Isso nos envelhece o nosso cérebro, que vale bem não é. Antes que venha a velhice, vem tudo, doenças, por falta de nós não parar e preocupar com nós mesmos. Eu tenho uma ideia, eu não preciso casar. Eu não preciso casar. Agora, quando eu triunfar naquele ideal, os olhos dele mesmo que vai ter. Não é ele. Eu quero. Exatamente. As ações vão falar mais do que a palavra, né? As ações falam muito mais. Muito mais que as palavras. Você tem que mostrar suas ações, né? E esperar. Exatamente. Olá, pode falar. É um exemplo assim, quando a gente está dirigindo e a gente se perde. Aconteceu comigo na viagem, me perdi, o GPS mandou para um lado. Depende como é que você aceita esse erro. A perspectiva que você vê, você pode ficar irritado, bravo, porque errou o caminho, ou vocês podem fazer que nem eu, nossa, que paisagem bonita, não conhecia para cá, que coisa mais linda, vamos embora. Depende de como você encara a tua prova, as coisas, porque eu não vejo as coisas do lado... Eu tento ver da melhor maneira possível. Então, errei aqui o caminho, ótimo, tá ótimo, vamos conhecer lugar novo, né?
achamos agora um outro caminho para retornar e a gente toca mais leve a vida daí, né? Do que você ficar olhando só o lado negativo das coisas que acontecem com a gente. Então, na hora que deu errado, procura ver o lado bom, né? Porque nada acontece por acaso na vida da gente. Perfeito, Lau. Obrigado pela sua explanação. Perfeito. Cara, a gente não tem como adivinhar o que vai acontecer. Às vezes você planeja algo e você faz todo um planejamento e a gente tem a ilusão de achar que aquilo que a gente planeja vai acontecer exatamente como a gente planejou. Só que tem tantas variáveis para acontecer. E é muito raro que dá tudo certinho. Algo pode sair errado. Só que é o que ele falou, às vezes o errado é o certo. Porque o errado que deu era para que você pudesse aprender algo a mais que você não tinha parado para pensar. Olha que legal o exemplo que ele deu. O GPS mandou para outro lugar. Eu me perdi. Eu poderia ter ficado nervoso, chateado, irritado. Eu fui apreciar a natureza que estava à minha volta, os caminhos novos que eu aprendi. É isso. E encerrando esse raciocínio da questão da reforma íntima, todas as vezes que eu julgo alguém, e o julgamento é filho do orgulho. Por que o julgamento é filho do orgulho? Porque a partir do momento que eu estou apontando o dedo para alguém, enxergando um defeito, uma atitude que desagrada, que eu condeno, é porque eu acho que eu não tenho aquele defeito. Ou seja, eu me enxergo superior àquela pessoa. Por isso o julgamento é filho do orgulho. E é por isso que Jesus falou, não julgareis para que não sedes julgados. Com a mesma severidade com que julgas, serás também julgado. Quando eu julgo, eu me acho melhor que o outro. Eu me acho superior ao outro. Todas as vezes que eu vejo no outro um defeito, no meu íntimo, eu me acho que eu sou melhor que aquela pessoa, naquele sentido. E é fruto do quê? Orgulho. E está aqui no Evangelho. As maiores chagas da humanidade são o orgulho e o egoísmo. É a partir dessas duas imperfeições, nasce todo o resto e toda a gama de vícios, desprazeres, conflitos e etc, etc. Começa com esses dois. Por que você briga com alguém? Você está pensando em você. Porque você acha que você tem razão e o outro não tem. Orgulho. Ou quando você quer uma coisa muito. E você não entende que aquela pessoa também pode querer. E você quer acima de qualquer um. Egoísmo. Não, tem que ser meu. Isso tem que ser meu. Eu que mereço. Egoísmo. Egoísmo. Não, porque eu estudei, fiz 10 anos de faculdade, me especializei, me dediquei, me esforcei, eu tenho conhecimento, eu não vou compartilhar meu conhecimento. Egoísmo. Egoísmo. As maiores chagas. E são eles que vão nos prender aos mundos que a gente está. Ou seja, se a Terra está fazendo essa para esse mundo regenerador, e eu não buscar me melhorar, automaticamente, por afinidade, eu não permaneço aqui. Por isso que a nossa oração agora tem que ser que me dê a permissão de permanecer aqui, junto das pessoas que eu amo, junto dos meus. Que me ajude a enxergar a mim mesmo, para que eu melhore e tenha o direito de permanecer aqui, junto dos meus. Porque senão, depois eu vou amargar na saudade e no arrependimento. E num lugar muito pior. Isso é fato. E encerrando, né, porque a gente encerra aqui a questão dos regeneradores, dos mundos regeneradores, vamos pensar na palavra, o que é regenerar?
regenerar, melhorar. Oi? Nascer de novo, recuperar, reformar, curar. Você regenera, você renova. Então, entendendo essa palavra, você vai entender mais essencialmente o que é um mundo regenerador. A oportunidade que nós vamos ter de nos renovar. E como que a gente renova? Como que você vai renovar sua casa? Sua casa, de repente, começa a manchar a parede, de repente um piso quebra, uma ferrugem toma conta de uma janela ou de um portão. E aí, como que você vai regenerar sua casa? Reforma! Essa palavrinha. Então, eu tenho que me reformar para me regenerar. Nós não vamos para outro, nós vamos aqui, porque a Terra está passando por esse processo. Se ela não tivesse passando por esse processo, iríamos para outros, se melhorássemos além dela. Mas ela está. Então, nossa missão é conseguir o convite para permanecer. Conseguir o passe, o ingresso para permanecer aqui. Do contrário, paga o aluguel, paga os impostos, os juros, pra você ficar quietinho aí. Entendeu? Trabalhando a reforma para poder regenerar. Para renovar. Nos renovar. E reforma dá dor de cabeça, né? Reforma não é fácil. É bagunça, é entulho, é barulho, dói, incomoda, mas é uma dor que vai nos levar para uma alegria. Essa oração não está errada. Oi? Essa oração, eu peguei como... Sim. Não está errada. Nós já temos tudo aqui para nós espelharmos. Isso. Entendeu? Não, é porque ele fala para desejar um mundo que vai nos acolher, um novo mundo que vai nos acolher. E esse novo mundo é o nosso próprio, atualmente. É a Terra que vai se transformar nesse novo mundo. Nesse mundo regenerador. Assim, digamos, tipo ar, essas coisas que vão multiplicar. Vamos supor, eu acredito que não é bem... Assim, sim, porque a partir do momento que a humanidade vai melhorar e evoluir, ela vai aprender a conviver em harmonia com a natureza. E aprendendo isso, obviamente, vai ter menos poluição, a natureza vai ser mais exuberante, né? Exatamente. O ambiente também vai ser modificado, mas o principal que vai mudar... o ambiente vai ser uma consequência do quê? Da mente das pessoas. Primeiro vai modificar a mente e as atitudes das pessoas. A partir da modificação da mente, do comportamento das pessoas, o ambiente também vai se modificar. E aí vamos ter um mundo de uma natureza mais exuberante, mais equilibrada, menos poluição, menos pobreza. Por quê? A partir desse momento, a humanidade vai voltar seus olhos para ela mesma e vai acolher aqueles que estão passando por dificuldades. Vai existir muito menos pobreza, muito menos doenças, muito menos diferenças muito sociais. Menos, assim, orgulho, óbvio. Tudo isso. Os governos eles realmente vão começar a olhar para as pessoas. Entendeu? As pessoas vão realmente passar a olhar para as pessoas. Porque hoje as pessoas não olham para as pessoas. Hoje as pessoas olham para as coisas. Né? Hoje damos muito valor às coisas do que às outras pessoas. Quando chegarmos no mundo de regeneração, nós estaremos aprendendo a olhar para as pessoas mais do que olhamos para as coisas. Entende? Mas tem que começar agora.
Para a gente ficar aqui, a gente tem que começar a fazer isso agora, nesse instante, nesse momento. Beleza? Certinho? Vamos trazer o nosso amigo de volta para a gente encerrar. Cadê a Marcela? Ela não chegou ainda, né? Alguém quer fazer um último comentário antes da gente encerrar? Vocês aqui, internet? Não? Ué, hoje de manhã minha mãe falou que eu tenho uma luzinha em cima da minha cabeça. Eu nunca sabia disso. Todos nós temos. Eu juro, eu nunca sabia. Toda vez que você faz o bem, deseja o bem, você ama, você perdoa, essa luzinha acende. Fica clarinha. Quando a gente faz a oração aqui no início, que eu falo assim, traga a sua luz lá de dentro, é ela. E aí eu ajudo você a fazer ela crescer, ficar grandona. É só você querer, que ela aumenta, e ela vai crescendo. Nós não temos o olhar para enxergar, porque a gente está encarnado. Mas os amigos espirituais, os espíritos, veem essa luz forte. A minha mãe fala que ela consegue ver, ela consegue. Alguns médios conseguem mesmo. Alguns médios conseguem. Vamos encerrar, então? Então, eu vou convidar vocês a voltar naquele estágio de irradiação, sintonia consigo mesmo, respire fundo, enche o seu peito de ar e solte. E a partir de agora, vamos trazer novamente a gratidão. Traga novamente a gratidão para o seu coração. E agora, o agradecimento é pela oportunidade. Essa abençoada e maravilhosa oportunidade que tivemos de trocar tanta informação. O conhecimento ser compartilhado entre nós, vindo das inspirações, das intuições da espiritualidade. Sou as nossas bocas transmitindo. Vamos agradecer esses nossos amigos devotados de luz que estão sempre aqui nos acompanhando nesses estudos abençoados. Vamos agradecer ao nosso amigo, eterno amigo, que sempre nos amou e vai continuar nos amando, que está sempre nos acompanhando nessa jornada de luz e aprendizagem. Nosso mestre amado e querido amigo Jesus. Mais nos abandonou. A Deus, nosso Criador poderoso, sábio, sempre nos dá uma oportunidade a mais. Eu, particularmente, agradeço a cada um aqui que me acompanha, presencialmente, virtualmente e espiritualmente, essa jornada essa linda jornada de muito importante, muito difícil. E assim, com essa gratidão sincera no coração, nós voltamos a acender a luz, iluminando o ambiente por inteiro, da gratidão. Essa irradiação, nós vamos formando uma linda corrente, nos conectando uns aos outros, nos conectando à espiritualidade. E essa corrente de luz vai se tornando cada vez mais forte, mais linda, resplandecente. E a partir desse momento, usamos então o poder da nossa vontade para jogar essa luz no alto. Que essa corrente de luz vá em direção ao firmamento, ao alto. Que são os anjos guardiões do exército do Cristo que protegem o nosso corpo. Que eles recebam essas luzes
eles possam acionar as próprias luzes deles, potencializando elas e devolvendo para o planeta em forma de chuva de bênção, chuva de luz, para que essa chuva envolva o planeta inteiro, levando esperança, levando força, levando uma gotinha a mais de sobrevida àqueles que estão passando por desafios, sofrimentos, doenças da alma, da mente. Que os nossos irmãos em sofrimento recebam essas luzes de forma de luz, de livramento, de esperança. Amparando aqueles que sofrem com a depressão, as doenças físicas, todo tipo de doença. E em especial, a espiritualidade possa proteger cada um, levando o medicamento, a esperança, a fé de que isso vai passar. Carlos David Fernandes, Aline Costa Cordeiro, Antônio Alfredo Teixeira Pires, Josefina Pires, Sandra Maria, Jefferson Mateus Júnior, Sônia Regina dos Santos, Terezinha Rosa dos Santos, Generosa Barcelos, Maria Jaciara de Souza Lima, Reni Almeida Rodrigues, Noés Lucas, Paulo Matos, Bárbara Berta Moraes, Souza Almeida Júnior, Paulo Afonso de Freitas, Pamela Cristina Almeida Leal, Bete de Souza Matos, Michele Araújo de Faria Vicente Tomé, Laura Facundo, Rios, Renata Castanheira, Leandro Santos, Ítalo Luiz Otávio Leandro Brandão, Miguel Abraão Xerim, Miguel Abraão Bete Leal, Francisco Cristo Souza, e Sônia Araújo Costa, os nossos irmãos desempregados, José Cassimiro de Oliveira, Divina Rita Camila, Douglas Oliveira Gonçalves, Paulo Rosa dos Santos, Ana Vitória Fragoso Caldeira, Cortino Rios, Luciana Correia, Laura Pérez dos Santos Jesus, Ângela Campos Cardoso e Carlos Alberto. Meu Deus, nossos desígnios e em vossa sabedoria acreditastes transformai-nos e dignai-vos por-lhes um filho. Bons Espíritos, ministros do Todo-Poderoso, secundai-nos o nosso desejo de adiar, dirigir nosso pensamento a nossa sobre os seus corpos. Inspirai-lhes a paciência e a submissão à vontade de Deus. Dai-lhes a força de suportar as suas dores, fim de que não percam e que em seus corações a esperança e a certeza de que isso também passará, de um jeito ou de outro. Isso vai passar. Meu Senhor, que és sábio dos sábios, que és Pai de toda a criação, ponha doçura em meus lábios, o sol de amor que me conduz, esta vida em que me agasalho, enche os meus olhos de luz, dai-me forças no caminho para lutar e vencer, transformando todos esses tempos em frutos do meu dever. Compadeça-se de mim nas minhas guarda-me no teu coração, que ele se sente que possa nos abençoar hoje e sempre. Muito obrigado a cada um de vocês. E assim a gente encerra o nosso estudo abençoado. E para quem quiser continuar aqui, a gente vai fazer a leitura das psicografias agora.
Vamos lá? Quem quer começar? Você está com psicografia aí, Léo? Senta aqui do meu lado, eu vou tirar o projetor. O banquinho. Tá certo, bem? Banquinho que é seguro. É, segura. Cair ao vivo aí, não. É bom que a gente ri um pouquinho. Boa noite a todos. Ao pessoal. Vamos lá. A evolução encarnatória vista sob a ótica helicoidal. Coidal é assim, ó. Porque não sabe. Nicolau Maquiavel, cientista político do século XV, externou ao mundo seu modo de análise de geopolítica do poder no clássico literário O Príncipe. Nesta obra, em épocas de monarquia absolutista, o domiciliado no que chamamos hoje de Itália demonstrou sua teoria na figura forte e gigantesca do monarca e da necessidade da criação de pacto social para que a vontade deste fosse a vontade de todos. Na mesma obra, obtemperou, pois, que a história monárquica o era abastecida de mudanças geopolíticas, na forma helicoidal, de tal modo que, embora sob outras vestes, os regimes de governo modificavam-se na conjectura, mas o eixo principal possuía a base de outros tempos pretéritos. De modo análogo, temos este raciocínio com a vida, com matéria densa de um espírito. Se hipoteticamente fizermos um gráfico contemplando fases, com provações e com celebrações, teríamos algo deste tipo. Aí ele faz um gráfico, tempo e padrão vibratório, assim, ó. Entendeu? Vou mostrar. Mostra aí, porque técnicas rudimentares Esse é o gráfico, matemáticas. Pessoal, o tempo é o que sobe, é o eixo Y. E o outro é o padrão vibratório. Eixo X. Euclides ia ficar meio bravo comigo, mas... Dessa forma, didaticamente, podemos afirmar que encarnados sempre passarão por bonanças e duras semeaduras. Entretanto, o lastreio do padrão vibratório evolutivo, calcado na lei do progresso, para a inferioridade que ainda abunda no plano, está no sistema helicoidal. Fases difíceis existirão, mas não vão retroagir ao sistema de círculos, em que o giro completo representa o retorno ao ponto inicial. Noutras palavras, como evoluirão os conceitos moralísticos basilares de seus desígnios, apresentarão, assim, mudanças no padrão vibratório. Entretanto, não voltarão para a selvageria de tempos rudimentares. Buscarão um equilíbrio, embora possam estar passando por momentos de terror psicológico. Teceremos novas linhas sobre isso em outro momento. Que Jesus abençoe. Pedro. Depois a gente vai ter algo mais... Sabe o que eu entendi disso? O quê? Depende do ponto de vista. Por exemplo, se você estiver vendo de cima, você está vendo um círculo, né? Movimento circular. Então, parece que está saindo do ponto inicial e voltando para ele. Certo. Só que se você girar em 3D, está subindo. É como se fosse um furacão. Assim. Então, ele não está no círculo. O helicoidal, ele não está voltando para o ponto inicial. Ele está girando, mas está se movimentando. Exato. É. Entendeu? É isso que ele quis dizer. Foi nesse sentido também, que você não retroage ao ponto inicial, igual um círculo. Você vai evoluindo. Você vai vibrando, indo para um lado e para o outro, mas sempre crescendo, ascendendo. Nosso amigo Pedro depois tecerá novos dizeres sobre isso. Mas achei interessante. Vamos lá, essa aqui é para Pamela. Para Paloma. Não é não, mas ela vai entender. Em Esparta,
Cerca de 900 anos antes de Cristo, crianças eram treinadas militarmente para se transformarem em soldados úteis e combativos nos problemas contemplados por aquela polis grega. No século XXI, cerca de 2000 anos após Cristo, crianças serão educadas para se transformarem em soldados úteis e combativos nas instâncias e necessidades do capitalismo materialista. Cada era esconde sob a veste da melhor educação interesses escusos e socialmente considerados evolutivos para aqueles tempos. Preparem seus filhos para tratarem bem um amigo diferente, para aceitar a auto-ruína financeira e estética. Preparem para as tristezas inexoráveis das perdas e ganhos da encarnação. Incentive-os que utilizem suas criatividades para a bem-querença, que busquem mais o bem, haja vista que os bens adquiridos pela ruína alheia significarão mais cedo ou mais tarde a colheita sofrida e pouco fértil. Racionalidade ante o sofrimento. Josias. Tudo que a gente falou hoje, da regeneração, da reforma íntima, essa é a forma. Não, Essa é a receita. não só essa mensagem, quanto a anterior também. Sim. A anterior é impressionante. E ele voltou. Silas. O trovador voltou e com tudo, viu? Quero até ver. Reclamei com o sindicato. Quase um mês no anonimato. Venho aqui para irradiar bons conselhos. Primeiramente, serão atacados por entidades que desejam o fim da casa. O que fazer diante da ameaça? Orar, estudar e trabalhar. Segundo, dificuldades na vida pessoal diante do turbilhão de situações que derrubam o moral. O que fazer para passar por este vendaval? Orar, estudar e trabalhar. Terceiro, enfermidades ou problemas no corpo físico. O que fazer diante desse risco? Orar, estudar e trabalhar. Aí ele colocou assim, ir ao médico. Quarto, multidão de desequilibrados diante dos senhores nas sessões mediúnicas. O que fazer nestas situações que não serão nada únicas? Orar, estudar e trabalhar. Saibam, senhores, que o Hospital dos Fraternos conta com mais de 1000 profissionais gabaritados para auxiliar aqueles em sofrimento dilatado. Caramba! E, claro, estes aguardam novos desafios para melhor orar, estudar e trabalhar. Vou por aqui parar, porque o fato de voltar a trovar já me deixa empolgado, a ponto de provocar malemolência distinta, parecida com de alguns aqui na confraternização de despedida. Silas tinha que tirar O trovador. Ele tinha que dar uma tiradinha da confraternização, né? Então, Ai, ai. Depois você conta isso pro Marcelo, viu, Alexandre? Conta para ele da malemolência dele. Pode deixar que eu vou falar para o Marcelo. Boa noite, pessoal. Boa noite. Hoje tem 2 mensagens, mas são grandes. A celebração do Espiritismo e seus saberes é apresentado aos que aqui estão encarnados, conforme a abertura que cada um dispõe a dar. Se desprender de vícios aprendidos e cultivados ao longo da vida material é tarefa difícil. Em paralelo, se abrir para o novo, que contradiz paradigmas há tanto aprendidos, é ainda mais desafiador. Porém, de extrema necessidade. Se deparar com saberes que há pouco pareciam difíceis de acreditar, é o teste tão importante da fé e confiança aos que tão singelamente vos falam por canais tão atípicos para a maioria.
Cultivar a zona de conforto, de comportamentos seguros, ou que vos acreditam ser seguros, é abrir mão da oportunidade de crescimento que vos é oferecida tão generosamente. Estás nos caminhos tortuosos da encarnação. Não esperes apenas flores, elas não te ensinarão tudo o que tens a aprender. Deem os primeiros passos rumo à sabedoria que busca, mas com a certeza que há muito ainda a experimentar para alcançá-la. Fortalecer a confiança nos próprios passos é de primordial importância para que os passos sejam direcionados para o melhor caminho. Levar as lembranças do passado é útil, porém em certa medida. Cargas desnecessárias o atrasarão, gastarão as forças tão necessárias e provocarão dores sem sentido. O amor, sim, deve estar presente em cada fácil ou difícil decisão. Vencerás as próprias limitações, levando consigo a lição que mais reluta em aceitar. Caminhos tortuosos ensinam mais que os floridos. Enfrentar as dificuldades, principalmente as que moram nas profundezas de suas almas, elas que causam as tortuosidades da vida terrestre, moldam cada curva, provocam cada bifurcação. Portanto, são os verdadeiros obstáculos. Cabe tão profundamente quanto necessário, por mais que a dor turbe o olhar e fraqueje as pernas. O que lá encontrar e entender é que trará a luz e a força. Estejam certos do quanto são importantes na própria trajetória e de quem os rodeia. Ficar esperando que todos os problemas se resolvam por si só, que é abnegar da fortaleza que é assumir a responsabilidade da própria trajetória. Assuma e dirija com as necessárias possibilidades. Sim, é difícil, mas é da dificuldade que adquirimos a força para seguir o infinito. Fé e tranquilidade na trajetória tão necessária. Que a luz do nosso Senhor Jesus Cristo conceda a vós a coragem necessária. Sigam com Deus. Alcides Camargo. Lindo. Alguém conhece esse nome? Tem. Sim. Não conheço. Depois, a gente checar no caderno. Desculpa. A trajetória que sigo me transforma a cada doído obstáculo. Sentirei falta da luz que minha família me proporcionou na última encarnação, a cada dia que permanecer distante. Sei que meu coração está ao lado de todos, e todos que amo estão ao meu lado, em pensamento. Recebo e agradeço tanta luz recebida através das orações. Aprendi, aqui chegando, que não preciso me envergonhar do que não pude concluir antes do desencarne, mas ainda é difícil me perdoar por deixar tanta coisa por fazer. Queria acompanhar os primeiros passos do meu menino, suas primeiras palavras, mas não pude. Estava em estado de perturbação à época. Perturbação que não era necessária se entendesse que meu desencarne já estava programado. Fui privado de acompanhar meu filho em vida por deveres de outrora. Cumpri o que pude e precisava. Hoje estou certo que posso daqui aprender, ajudar-me e dispor a voltar e estar ainda ao lado de alguns dos meus amores. O perdão que ainda sinto necessidade é por, de início, não ter aceitado minha situação de desencarnado, mas também ainda me culpo por quanto a Deus desacreditei em meus últimos dias na Terra. Saibam que encontrei a paz que tanto precisava. Estou agora praticando o perdão. Preciso me perdoar pelas minhas imperfeições. Sei disso, só assim poderei aprender com elas. Mas sigo na caminhada do aprendizado com amigos amados e generosos. Meu bem, tenha paciência. Nosso menino precisa do seu acolhimento. Mamãe, pare de cultivar a dor. Em vez disso, cultive o imenso amor que temos um pelo outro. Amo infinitamente todos vocês. Estarei presente sempre nos momentos de mais amor.
e conquista, principalmente do fruto do nosso amor. Nos encontraremos na eternidade e então entenderemos finalmente o verdadeiro significado do amor e de seus ensinamentos. Com saudade e infinito carinho, Alberto Martins. Alberto Martins. Alberto. Eu posso só falar uma coisa? Pode. Eu quero dar esse desenho aqui pro Léo. Pode dar. Pode falar, Léo? Então, não? Nossa, Pelo menos eu pensei participar do prêmio, né? ótimo, muito obrigado. Vou Fala enviar demais. aqui para você. Fala demais. Eu vou ler esse aqui, e aí se alguém conhecer, tá? Não escreveu muita coisa, mas... Olá, minha querida, não estou ainda em condições de escrever muito, mas gostaria de dizer que sinto muita falta de vocês. Se fiz algo que machucou vocês, me perdoe, mas ainda estou em tratamento. Abraços, Aguinaldo. Alguém conhece Aguinaldo? O amor pode ser maior que pensamos nessa existência. Busque acompanhar e ajudar pessoas que precisam de sua ajuda. Saber amar é mais do que dizer eu te amo. É realmente sentir e praticar. Confusões, tristezas, amarguras, tudo isso faz parte da nossa evolução. Como sair dela? É a questão. Ana Flávia. Isso aqui virou uma bagunça, mas eu não entendi por que essa pessoa escreveu dessa forma. Casa de pau a pique. Minha casa de madeira, de morte assadeira. Tive amor e bagunceira. Fui vendida ao Pereira. Tive sonhos de madeira, hoje forte, tive saudade da doideira. Que um dia foi a vida debaixo da bananeira. Sala de algodão, no pé de abacateiro. Fruto de jabutiqueira, a sala da viveira. Só acho tudo uma bobeira. Sueli Mendes. É um poema. Então tá. Um poema. Aí fez isso aqui. Técnicas, Rudy. E é só. Gente, que é isso? É uma freira, parece. Irmã Rita. Está escrito Irmã Rita aqui. O Wellington. Oi, Alexandra. Eu tenho um desenho. Desenho? Isso. Ó. Olha se dá para ver aí. Que lindo, é o universo. Com muitos planetas, ó. Eu nem vou falar que a gente falou disso aqui. Nem vou falar. Nem falo. Eu estava muito barulho aqui, muita confusão, mas eu consegui escrever alguma coisa. Eu vou ler, mas está meio bagunçado, tá? Gente, faz silêncio, por favor. Pode começar? Wellington? Tá ok. Quando olhares para o céu e verdes os grandes mundos e estrelas, lembre-se de que nenhum espaço é vazio. Todos vocês possuem a oportunidade de evoluir. Por isso, vimos tantas belezas ao céu, para que possamos lembrar a grandeza dos mundos que nos esperam. Não se acomodem, os mundos são muitos e lindos. Marcelo?
Possuímos toda a eternidade pela frente. A vida é curta e a terra é grande e bela. Espera um pouquinho, gente, para do Otávio. Pega ele aqui, senão não tem jeito. Sigam sempre. Pode continuar? Sigam sempre à frente. Os problemas de nossa reencarnação sempre existirão. O importante é seguir em frente, agradecer a mais esta oportunidade e nunca desistir. Cada indivíduo é um milagre de Deus. Então, pensem assim, 1 minuto a mais de paciência com o seu próximo, aquela discussão que foi evitada, uma atitude honesta que possa ajudar a ti mesmo, são assim os pequenos passos para a luz. Continuem esta jornada de amor e abnegação, mas sempre alegres e confiantes, que a cada dia temos a oportunidade de sermos melhores para nós e para nossos amores, familiares e irmãos. Procure a paz, procure a luz, faça a luz, seja luz. Pronto, acabou. Não identificou, não? Eu fico insegura. Fala, mulher! Não, eu sei que era um homem. Era um homem? Eu tenho os recados também. Parece que eu vi alguma coisa essas mensagens aí, ser colocada naquela mesa da entrada ali, numas pastas, para o pessoal que chegar a olhar. Outra coisa, é para passar o recado para alguém que está na live, que está assistindo e não está colocando copo de água, que é para pôr o copo de água. E eu não sei quem é. É esse recadinho que veio, só isso. Então, para todo mundo pôr um copinho de água, né, para ser fluidificado, né? Isso que ele quis dizer. Isso. Certinho, obrigada, Alexandre. Nada. Tem a sua, né, Marcelo? Vem, pode vir. Vou tirar. Boa noite. Primeira mensagem. Meus caros irmãos e irmãs, boa noite. Que Jesus esteja com todos vocês, abençoando-os e protegendo-os nos intempéries da vida. Meus caros, sejam gentis uns com os outros, sejam luz na vida daqueles que os cercam e certamente conseguirão melhorar sua energia vibratória. É importante caminhar na luz daquele que deu sua vida por nós. Estudar e entender as suas palavras e viver o seu amor. Quando nos doamos as virtudes do bem e do amor, as consequências não serão outras senão luz e compaixão, compreensão e sabedoria. A sabedoria que o Consolador nos deixou, aquela de que a vida terrena é passageira e que a vida continua quando os olhos da carne se fecham. Por isso, friso consciente que tudo o que plantamos em vida, colhemos em vida, ou seja, em outras vidas. Acreditar que a vida é curta e passageira, e por isso justificar as atitudes mundanas, não nos levarão, senão a amargos sofrimentos, não nos levarão, senão a caminhos de amargo sofrimento e desilusão. Peraí que eu vou atender aqui. Agora, crermos que o tempo aqui na Terra é curto e, por isso, devemos aproveitá-lo ao máximo na caridade e na doação, na caridade e na doação, e no amor sem cobrança, esse caminho certamente te levará aos mais sublimes lugares onde se possa viver, o que é de verdade aquilo que nosso Pai nos reservou. Conheça-te a ti mesmo, apesar
Aprenda a viver o amor de Cristo e tudo ficará bem. Que Deus os abençoe de sempre, de um amigo querido. Segunda. Gostaria de dar um recado especial a uma pessoa aqui presente. Não sofra como se o mundo tivesse acabado. Você sabe que a morte é só uma passagem, que a vida continua, tanto para quem fica quanto para quem volta para o seu verdadeiro lugar. Sofrer assim não te fará bem e não fará bem a quem você tanto chora. Ore para que você e ele possam ficar bem. Em breve, poderão se encontrar em pensamentos e em memórias. Deus não a abandonou. Tudo pelo que passamos na vida, tudo que passamos na vida terrena é para o nosso crescimento espiritual e individual. Use o amor que tiveram como combustível para continuar lutando. E em breve, tudo ficará melhor, seus dias serão menos densos e tristes. Que Jesus possa abençoá-la e Maria possa lhe abraçar, como se abraça um filho, consolando-a e protegendo-a. Fique em paz, minha filha. Jesus abençoe. De sua mãe querida. Não falou o nome? Não. Aí vê se alguém se identificar, e aí depois eu transcrevo a mensagem. Não se identifica muito comigo, como você. Ah, se bateu no coração. É para a senhora, então. É para a senhora. Aí eu transcrevo, porque às vezes fica difícil a leitura. A senhora vem quinta-feira. Se a senhora vier quinta-feira, eu entrego para a senhora. Ou então a senhora me manda o oi no WhatsApp e eu mando para a senhora. Aí a senhora me manda o oi lá que eu passo para a senhora, tá bom? Terceira. Alegria e paz a todos os irmãos encarnados e desencarnados. Minha passagem aqui será curta, por isso as palavras serão breves. Estou muito emocionado por conseguir escrever esta carta e gostaria que minha mãe a recebesse. Estou bem agora. Os anjos de luz me auxiliam na minha recuperação. Não foi fácil chegar até aqui, mas hoje sei que tudo o que passei foi para meu crescimento e melhoria. Estou ansioso pelo que virá, mas tudo acontece no tempo de Deus, então estou aprendendo a esperar, ser paciente. Enquanto isso, auxilio no trabalho que me é permitido, de acordo com meu merecimento e condição. Obrigada a todos que por mim oraram. Assim que puder, volto. Com alegria, Carlos Samuel. Alguém conhece? Aí essa aqui é a última. Esta carta é para uma menininha muito alegre, muito sapeca, Ana Beatriz. Ai. Aninha, apelido carinhoso que sua mãe te deu. Você tem uma energia e uma alegria de vida. Desculpa, emocionei. É bom. Situações vividas hoje, né, Dani? Aninha, apelido carinhoso somente Deus. Você tem uma energia, uma alegria de vida que não deve ser perdida em nenhum momento de sua vida. É muito bom ser criança, brincar, sonhar, mas muito importante você ver que sua mãe lhe ajuda. Sua mãe não quer te repreender ou fazer que cresça, perdendo as alegrias de ser criança. Ela quer que você ouça melhor seu anjo da guarda e seja a luz brilhante que veio programada a ser. Felicidade e alegria não podem ser confundidas com lequice e leviandade. Aprenda a ouvir sua mãe e siga pelo caminho do bem e do amor. Assim tudo ficará bem. Não tenha medo da morte e não tenha medo daqueles que já morreram. Aprenda a conviver com eles, tudo estará em seu devido equilíbrio. Tenha em sua mãe um alicerce de amor e alicerce de amor e tenha em sua mãe um alicerce de amor
Ela ama muito e quer que seja muito feliz. Um forte abraço do seu amigo querido. Parabéns, você ganhou uma mensagem do seu amigo querido. Pessoal, muito obrigado. A gente encerra. Gratidão por vocês estarem aqui comigo, mais essa noite maravilhosa. Pessoal da internet, Jesus abençoe cada um de vocês, viu? Gratidão por esse momento tão especial. Gratidão, Boa Hélio. noite.